O que você pensaria se eu lhe dissesse que existe uma região onde uma mulher pode se casar com vários irmãos? Onde uma menina é venerada como uma deusa viva e existem monges que percorrem o planeta em busca de uma criança, na qual acreditam que seu mestre tenha reencarnado. Esse lugar existe em um dos cantos mais extremos e selvagens da Terra, o Himalaia, a cordilheira mais alta e difícil do planeta. Uma parede de gelo que obrigou seus povos a criar formas de vida tão radicais que parecem impossíveis. Aqui sobrevivem costumes únicos. Famílias onde uma mulher se casa com vários irmãos. Aldeias onde os homens visitam as mulheres à noite sem avisar. Povoados onde a hospitalidade é tão extrema que compartilham sua cama, e às vezes até a esposa, com os recém-chegados. Ou comunidades onde as mulheres mandam e podem escolher todas as noites o homem que desejam. Mas o Himalaia também guarda outros segredos. Monges que parecem levitar e outros capazes de secar tecidos molhados com o calor do seu corpo. Templos suspensos em penhascos e humanos com habilidades sobre-humanas capazes de chegar onde ninguém chega. E isso é apenas o começo. Preste atenção e não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura, porque em alguns segundos vamos nos aventurar em uma das regiões mais extremas e desconhecidas do planeta. Vamos começar! O Himalaia é uma das regiões mais selvagens e extremas do planeta. Uma gigantesca muralha de rocha e gelo que atravessa países como Nepal, Butão, Índia e China. Essa região é formada pelas montanhas mais altas da Terra e, por isso, cada vale é um mundo isolado do resto do planeta. Um território tão duro e difícil que, em muitos lugares, a vida humana parece quase um milagre. Nos invernos mais rigorosos, as temperaturas podem cair muito abaixo de 30 ou até 40 graus abaixo de zero. O vento corta a pele como uma lâmina e a neve pode bloquear as estradas por dias inteiros. Por isso, nessas montanhas, surgiram realidades que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Aldeias onde as pessoas se comunicam através de assobios entre uma montanha e outra. Vilarejos onde ninguém sabe sua data exata de nascimento. E pontes suspensas feitas com raízes vivas que se elevam a centenas de metros acima do vazio. Essa realidade também faz com que, no verão, o degelo e os deslizamentos de terra possam deixar aldeias completamente isoladas, já que, nessas altitudes, a natureza manda e é ela que dita o dia a dia de seu povo. Apesar de sua imensidão, o Himalaia tem uma densidade populacional surpreendentemente baixa. Existem cadeias montanhosas inteiras, sem uma única casa, e outras onde apenas sobrevivem algumas famílias que há séculos se adaptam a essas altitudes. Em muitos lugares, para chegar à aldeia mais próxima, é necessário caminhar durante vários dias, porque não há estradas, e muitas vezes, nem mesmo trilhas seguras. Em alguns trajetos, as pessoas literalmente arriscam a vida atravessando precipícios ou rios gelados, já que muitas aldeias não têm médico nem meios modernos de comunicação. É, sem dúvida, uma das regiões habitadas mais difíceis do planeta. Nesse ambiente tão hostil, as comunidades são pequenas, resistentes e profundamente unidas. A vida é tão difícil que apenas aqueles que nascem aqui, que aprenderam desde crianças a conviver com o frio e o isolamento, conseguem sobreviver. Esse isolamento deu origem a tradições únicas, costumes que não existem em nenhum outro lugar e que vamos conhecer nesta viagem. Nestas montanhas vivem pessoas com capacidades quase sobre-humanas, animais que só podem existir nestas altitudes, crenças antigas sobre criaturas misteriosas e templos impossíveis que parecem pairar no ar. Também surgiram modos de vida tão diferentes dos nossos, que parecem ter saído de outro mundo. A dureza do ambiente obrigou essas comunidades a criar sistemas familiares muito diferentes dos que conhecemos. Em áreas do Nepal, Índia, Butão ou Tibete, existem costumes que pareceriam incríveis para um visitante, mas que aqui têm um significado profundo e prático. Garantir a sobrevivência da família, em um lugar onde tudo é escasso e a sobrevivência não é uma opção, mas uma necessidade diária. Entre essas tradições está a poliandria fraterna. E garanto uma coisa: para pessoas como você e eu que viemos de fora, é difícil acreditar que isso seja real.
até você entender o que significa viver aqui. E quando você entende por que isso existe, não consegue evitar querer descobrir mais sobre essas formas de vida. A poliandria fraterna significa que, nessas aldeias remotas, uma mulher pode se casar com vários irmãos e se tornar a única esposa de todos eles. É uma prática real, ainda presente nesta região do Himalaia e em comunidades como os Nimba do Nepal. Com a paisagem gelada ao fundo, essa tradição faz muito sentido. Nestas montanhas, cada mão conta e cada pessoa é necessária para enfrentar o frio, os animais, o campo e os longos meses de neve. Se cada irmão formasse sua própria família, a terra seria dividida em parcelas cada vez menores e inúteis. Daí esta tradição e solução para este problema, pois, se todos os irmãos compartilham uma única esposa, a família permanece unida e a propriedade permanece intacta. Na prática, isso significa que a mulher convive com todos os irmãos, cada um dos quais desempenha um papel dentro da família. O irmão mais velho geralmente toma as decisões mais importantes, enquanto os mais jovens contribuem com força, trabalho e apoio nas tarefas diárias. É uma estrutura que funciona como uma única equipe, na qual ninguém está sozinho. Para a mulher, viver com vários maridos garante que sempre haverá alguém para ajudá-la, especialmente no inverno, quando as aldeias podem ficar cobertas de neve. A divisão do trabalho evita que o campo, o gado ou a casa fiquem abandonados e também protege a família em caso de doença ou acidentes, algo muito comum nessas altitudes. Para os irmãos, essa forma de casamento também tem vantagens claras. Ao compartilhar a esposa, eles também compartilham o futuro da família. Não há divisões, não há conflitos por herança e não existe a ideia de que cada um deve formar um lar separado. Em um lugar onde se luta todos os dias para sobreviver, a família é uma unidade única. Provavelmente você ficou chocado, mas a chave está em algo que para muitos é impensável. Aqui o ciúme quase não existe. Os irmãos cresceram juntos, trabalharam lado a lado e desde pequenos aprenderam que o essencial é a sobrevivência de toda a família. Por isso, para muitas mulheres, esse tipo de casamento é vivido como uma forma de vida mais estável, com mais apoio e muito menos solidão. Existem detalhes muito curiosos sobre essa tradição. Em algumas aldeias, quando um irmão é muito jovem para se casar, a mulher simplesmente espera que ele atinja a idade apropriada para se unir ao casamento. Em outras, o casal principal é formado pelo irmão mais velho, e os outros se incorporam quando atingem a maturidade. Tudo acontece com naturalidade e sem drama. E embora não seja comum, em certos lugares essa forma de casamento está ligada a outro costume talvez ainda mais surpreendente: a hospitalidade extrema, já que em regiões isoladas do Nepal e do Himalaia indiano, algumas famílias são capazes de oferecer sua casa e até mesmo sua cama ao viajante que chega após uma longa jornada. E há relatos de aldeias onde essa hospitalidade incluiu, em casos muito específicos, a companhia de uma mulher da família. Mais adiante nesta viagem entraremos em detalhes porque, como você verá, o objetivo de todos esses costumes não se baseia em caprichos, mas na sobrevivência. Cada tradição, por mais estranha que possa parecer para nós de fora, nasce da mesma realidade: viver em um dos lugares mais frios, difíceis e solitários do planeta. E isso é apenas o começo. Em outras áreas do Himalaia existem tradições ainda mais surpreendentes, realidades que desafiam tudo o que acreditamos ser possível. Como você descobrirá agora, nas profundezas desta região existe um país que parece saído de um romance de fantasia. Um reino escondido entre nuvens e montanhas que se elevam até onde a vista alcança. Esse lugar é o Butão, um dos territórios mais isolados do planeta. Um pequeno reino suspenso entre vales gelados e florestas impenetráveis, onde ainda sobrevivem costumes que o resto do mundo mal consegue imaginar. Nessas aldeias remotas, existe uma tradição tão peculiar quanto antiga, conhecida como night hunting ou bomena, que em português é conhecida como caça noturna. A ideia é muito simples, mas também muito controversa, pois no Butão, durante a bomena, à noite, os jovens da aldeia entram silenciosamente na casa da mulher que lhes interessa e passam um tempo com ela,
sem interromper o sono de toda a família. Não há escândalo, não há violência, não há surpresa. Todos sabem que isso faz parte da vida comunitária, pois para a comunidade é uma forma tradicional de cortejo que existe há gerações. A origem desse costume está profundamente ligada ao isolamento do país. Durante séculos, no Butão não havia estradas, meios de transporte ou espaços onde os jovens pudessem se reunir livremente. As casas eram separadas por montanhas, rios e florestas, e a única forma de cortejar alguém era visitá-lo à noite, sem acordar toda a família. Foi assim que, no Butão, a noite se tornou uma ponte silenciosa que permitia aproximar-se daquela que poderia se tornar o amor da sua vida. Em algumas aldeias, se um jovem entrava no quarto de uma mulher e os pais o descobriam, isso podia significar duas coisas. Ou o rapaz estava realmente interessado nela, ou simplesmente tinha sido surpreendido no momento errado. Em ambos os casos, a tradição determinava que a família deveria decidir se aceitava o jovem como futuro marido ou se o expulsava do local. Apesar do que possa parecer para quem está de fora, o Bomena não é visto como algo obscuro ou escondido. Faz parte da cultura rural, uma forma antiga de conhecer um possível parceiro em um país onde a privacidade é quase inexistente e onde a comunidade sempre foi mais importante do que o indivíduo. Mas como isso ocorre em um dos países mais isolados do mundo, esse isolamento permitiu que essa tradição chegasse até os dias de hoje sem mudanças. Além disso, esse costume tem nuances muito curiosas. Por exemplo, em alguns vales, as janelas das casas são construídas de uma forma especial para que os jovens possam entrar sem fazer barulho e sem problemas. Em outros lugares, os encontros noturnos são considerados parte da educação afetiva, e é a própria comunidade que vigia, aconselha e protege os jovens durante esse processo. Tudo acontece com uma naturalidade que deixa os visitantes desconcertados. O Butão também é famoso por outras realidades surpreendentes que ajudam a entender por que a night hunting pôde se desenvolver aqui. Em muitas aldeias rurais não existe o conceito ocidental de namoro ou relacionamentos. As pessoas se conhecem trabalhando no campo ou durante os longos meses de inverno, quando as famílias se reúnem sob o mesmo teto para suportar o frio. Em um país tão fechado, os laços se formam de uma maneira muito diferente da que a maioria de nós conhece. O mais impressionante é que essa prática não é a única forma surpreendente de organizar a vida íntima no Himalaia. A centenas de quilômetros, atravessando montanhas e vales inteiros, existe uma sociedade conhecida como o Reino das Mulheres. Um lugar onde elas têm o poder, podem escolher o homem com quem desejam passar a noite e onde o casamento não existe como o entendemos. E é exatamente para lá que estamos indo agora. Depois de descobrir a caça noturna do Butão, agora nos dirigimos ao Reino das Mulheres, uma das sociedades mais surpreendentes de toda a Ásia. Mas antes, se você está gostando desta viagem, curta este vídeo e inscreva-se. Seu apoio nos permite continuar investigando todas as semanas e trazer histórias tão fascinantes como esta, porque no mundo sem censura, sempre chegamos onde outros não chegam. Obrigado por estar do outro lado. O Reino das Mulheres vive nas remotas montanhas de Yunnan, na fronteira entre a China e o Tibete, uma das regiões mais mágicas e solitárias do Himalaia e também da Terra, onde se escondem vales tão profundos e florestas tão densas que parecem cenários de outro mundo. Essa etnia é conhecida como Mosuo e habita ao redor do Lago Lugu, uma área cercada por montanhas enevoadas, templos antigos e aldeias suspensas no tempo. Nessa região, as montanhas impõem sua lei, e o isolamento desse ambiente moldou um modo de vida absolutamente único. Mas por que eles são conhecidos como o Reino das Mulheres? Porque aqui, ao contrário de quase todas as outras culturas do mundo, a figura central da família é a mulher. São elas que administram a casa, as terras, os recursos e as decisões importantes. A linhagem familiar é sempre transmitida pela via materna, e os filhos permanecem toda a vida na casa da mãe. Os homens não se mudam com a parceira, mas vivem com suas irmãs, suas mães e seus sobrinhos. O mais surpreendente nesta sociedade é certamente o seu sistema de relacionamento, conhecido como casamento ambulante.
No reino das mulheres, em vez de se casarem e formarem um lar comum, são elas que escolhem o homem com quem desejam passar a noite, e ele visita a casa dela apenas durante essas horas. Ao amanhecer, o homem regressa à sua própria casa familiar. Entre os Mosuo, não existem cônjuges que vivem juntos. Não existe o casamento clássico, e não existe a ideia de casal exclusivo tal como a entendemos. Mas tudo isso ocorre não por desordem ou libertinagem, mas por um motivo muito mais lógico que você conhecerá agora, e que tem a ver tanto com seu modo de vida, quanto com sua sobrevivência. Em uma região de montanhas perigosas, invernos rigorosos e aldeias isoladas, a estabilidade familiar foi construída em torno da figura da mulher. É ela quem garante a continuidade do lar, a união da família e a administração das riquezas e das terras. Graças a esse sistema, os Mosuo criaram uma sociedade sem divórcios, sem disputas por heranças e sem famílias divididas. A região onde vivem é tão extraordinária quanto sua cultura, pois em Yunnan existem templos suspensos em penhascos, aldeias erguidas em terraços impossíveis e montanhas sagradas, onde quase nunca chega o turismo, e às quais poucas pessoas têm permissão para se aproximar. Uma geografia que protegeu sua cultura durante séculos. Um território extremo que também moldou sua genética, ajudando-os a ter uma resistência surpreendente às alturas e uma longevidade muito acima da média desta região. Uma realidade, a do Himalaia, que também moldou pessoas e animais que muitos considerariam sobre-humanos. E agora vamos conhecê-los, pois nesta região, nas montanhas mais altas do planeta, vive um povo único, moldado durante séculos pelo frio, pela altitude e pelo esforço. Os Sherpas. Antes de entender como os Sherpas se tornaram um dos povos mais próximos do que muitos chamariam de super-humanos, você precisa saber algo incrível. Sem eles, as grandes façanhas do Himalaia nunca teriam acontecido. Os Sherpas vivem nas regiões mais altas do Nepal, em aldeias que flutuam entre as nuvens a mais de 3.000 metros. Lá, onde a maioria de nós mal conseguiria respirar, eles trabalham, riem, criam seus filhos e escalam montanhas como se fossem colinas. Seus corpos evoluíram ao longo dos séculos, desenvolvendo pulmões maiores, sangue mais eficiente em termos de oxigênio e uma resistência que parece impossível. E aqui vem o surpreendente. A história lembra nomes como Edmund Hillary e outros alpinistas ocidentais que conseguiram alcançar os maiores picos. Mas o que quase ninguém sabe é que nenhum alpinista ocidental teria chegado nem à metade do Everest sem um Sherpa guiando seus passos. Eram e são os Sherpas que abriam as rotas, carregavam o material, marcavam o caminho e, em muitos casos, chegavam ao cume antes dos próprios expedicionários. Muitos deles dizem que a neve tem 3 memórias: a que você vê, a que você ouve e a que só aqueles que nasceram aqui sentem. Uma forma de explicar por que detectam o perigo antes de qualquer outra pessoa. Ser Sherpa não é apenas uma identidade ou pertencer a uma etnia. Ser Sherpa é também uma profissão muito difícil, uma das mais exigentes e perigosas do mundo, que exige uma força física e mental quase sobre-humana. Mas agora vem a parte que quase ninguém conhece. Para se tornar um guia de altitude, um Sherpa deve investir entre $2.000 e $3.000 apenas em licenças e treinamento. Esse é um dos motivos pelos quais escalar o Everest se tornou uma aventura muito cara. As expedições podem custar de $30.000 a $100.000, dependendo da rota e do nível de apoio que cada alpinista precisa. E esse preço tão alto tem uma razão. Escalar o Everest não é apenas caminhar para cima, é mover toneladas de material por geleiras instáveis, colocar cordas em áreas onde um erro significa a morte e pagar licenças que o governo nepalês controla com mão de ferro. Além disso, cada expedição precisa de carregadores, oxigênio extra, tendas especiais para resistir às tempestades e uma equipe pronta para resgatar qualquer pessoa que não resista à altitude. Tudo isso torna o Everest uma das aventuras mais caras e perigosas do planeta. Mesmo assim, todos os anos milhares de viajantes sonham em viver essa aventura. E todos, absolutamente todos, dependem dos Sherpas. A região onde vivem os Sherpas é tão bela quanto feroz, já que vales como Pokhara,
um dos lugares mais mágicos do Nepal, são a porta de entrada para os gigantes do Himalaia. O Everest, os Annapurnas e dezenas de montanhas que ultrapassam os 8.000 metros. E o mais surpreendente é que, no meio dessa geografia impossível, você pode dormir por poucos dólares em acomodações cercadas por lagos cristalinos, florestas nebulosas e cumes que parecem tocar o céu. É um dos poucos lugares do mundo onde um mochileiro pode tomar café da manhã, diante de uma paisagem que, em qualquer outro lugar, valeria uma fortuna. E aqui vem outro detalhe fascinante. Durante gerações, os Sherpas desenvolveram uma conexão com a montanha impossível de explicar. Eles podem ler o céu como se fosse um livro aberto. Sabem quando o gelo vai quebrar, quando uma avalanche está prestes a cair e quando o clima vai mudar em questão de minutos. Para eles, a montanha não é um lugar, é um ser vivo, seu mestre e também seu lar. Neste mundo extremo, não são apenas os humanos que parecem ter poderes especiais, pois também existem animais que só podem viver nessas altitudes. Desde o iaque anão, capaz de sobreviver em lugares onde quase nada cresce, até insetos como a famosa tarântula azul do Himalaia. São seres que desenvolveram sua própria forma de resistência extrema. Os Sherpas convivem com eles desde sempre. Para muitos, os animais do Himalaia não são simples criaturas. Eles fazem parte da identidade da montanha. O iaque, por exemplo, é companheiro de viagem, fonte de alimento, mensageiro e símbolo de vida, em um ambiente onde tudo luta para sobreviver. Sua força e resistência rivalizam com as dos próprios Sherpas, e sem eles, muitas aldeias não teriam sobrevivido ao inverno. Essa combinação de montanhas impossíveis, povos que evoluíram geneticamente para viver em altitudes elevadas e animais capazes de sobreviver ao frio mais intenso, torna o Himalaia um laboratório natural único no mundo, graças a um equilíbrio que só pode surgir quando a natureza impõe suas regras durante séculos. E se tudo isso lhe parece impressionante, estamos apenas arranhando a superfície, pois mais acima existem templos suspensos em penhascos e mosteiros antigos, onde vivem homens capazes de controlar sua temperatura corporal, secar tecidos molhados com o calor de seu corpo e atingir níveis de concentração que para muitos seriam impossíveis, a ponto de alguns acreditarem que podem levitar. Antes de chegarmos ao que pode ser a realidade mais surpreendente desta viagem, a hospitalidade mais extrema do Himalaia, precisamos entender como é a vida nessas montanhas. Um mundo onde uma menina pode ser venerada como uma deusa viva e onde, segundo a tradição, um líder espiritual renasce em uma criança a cada nova geração. Uma criança que, dizem os monges, pode aparecer em qualquer canto do planeta, até mesmo, quem sabe, em uma família como a sua. Porque para entender por que aqui tudo é compartilhado, até mesmo a cama, primeiro precisamos conhecer esse mundo de aldeias isoladas, templos impossíveis e monges capazes de fazer coisas que parecem saídas de uma lenda. Como você está vendo, o Himalaia não é apenas gelo, frio e solidão. É também um lugar onde a espiritualidade atinge níveis que em outros lugares seriam impensáveis, e tem muito a ver com essa realidade e vida tão extremas. Nestas montanhas, vivem monges capazes de controlar o seu corpo de formas que a ciência ainda não consegue explicar. Entre as suas práticas mais surpreendentes está o tumo, uma técnica de meditação tibetana com a qual podem gerar calor interno. Durante cerimônias noturnas, sentam-se quase nus sob temperaturas abaixo de zero. E mesmo assim conseguem secar mantos encharcados apenas com o calor do seu corpo. Um ato que parece impossível, mas que foi documentado repetidas vezes. Ao longo dos séculos, esses monges aprenderam a manter sua temperatura corporal estável, mesmo em condições em que qualquer outra pessoa sofreria hipotermia. Mas o que é realmente desconcertante é que esse domínio do corpo é apenas o começo. Porque agora vem uma das partes mais misteriosas. Nas aldeias vizinhas circulam relatos sobre monges que, durante meditações muito avançadas, parecem elevar-se alguns centímetros do chão. E não se trata de ciência ou magia, mas de uma tradição oral que passou de geração em geração e que mostra até que ponto a espiritualidade nessas montanhas está ligada ao impossível.
Muitos desses monges passam meses isolados em pequenas ermidas escavadas em paredes rochosas. Lá, rodeados de silêncio e neve, aperfeiçoam práticas ancestrais que sobreviveram durante séculos. E o mais impressionante é que essas ermidas são apenas o prelúdio do que vem a seguir. Templos que desafiam a gravidade. Nas encostas do Himalaia existem mosteiros suspensos sobre precipícios, construídos em penhascos verticais onde qualquer outro edifício desabaria. O mais famoso é Taktsang, o Templo do Tigre, suspenso a quase 1000 metros sobre o vazio no Butão. Segundo a lenda, um mestre budista chegou voando montado em um tigre. E é aqui que se entende por que este lugar é considerado sagrado. Algumas montanhas do Himalaia são tão sagradas que ninguém, absolutamente ninguém, pode pisar nelas. A mais conhecida é Gangkhar Puensum, considerada a montanha virgem mais alta do planeta. Para os habitantes da região não é apenas um pico, é um lar espiritual que não deve ser perturbado. É por isso que nenhum alpinista jamais a escalou. Suas encostas permanecem intactas, envoltas em nuvens, lendas e um respeito tão profundo que nem mesmo a fama do alpinismo mundial conseguiu quebrar. E é precisamente nesta região de crenças ancestrais, neste mundo onde a montanha é um ser vivo e sagrado, que encontramos uma das tradições mais surpreendentes do Himalaia, a existência de uma deusa viva. Esta realidade ocorre no Nepal, devido a uma tradição tão enigmática quanto antiga. A escolha da Kumari, uma menina que é venerada como se a divindade habitasse nela. Embora possa parecer estranho, essa realidade não se deve a um título simbólico ou a uma figura cerimonial. Aqui, milhares de pessoas acreditam que essa menina é realmente a encarnação real da deusa Taleju, protetora do vale de Katmandu. Para escolhê-la, os sacerdotes procuram entre centenas de meninas aquela que cumpre uma longa lista de sinais físicos e espirituais, atributos que, segundo a tradição, representam pureza, força interior e destino. Quando a encontram, a vida da menina muda para sempre. A Kumari passa a viver no Kumari Ghar, um pequeno palácio de madeira entalhada no coração de Katmandu. Lá, ela quase não sai, pois sua presença só pode ser mostrada em festividades sagradas. E uma das curiosidades mais impressionantes é que ela não pode derramar sangue, porque um simples arranhão acabaria imediatamente com sua condição divina. Por isso, ela nunca anda descalça, nem pode correr ou brincar como as outras crianças. A Kumari é protegida porque é uma deusa. Durante os festivais, milhares de pessoas viajam durante dias inteiros apenas para vê-la aparecer por alguns segundos em uma janela. Elas acreditam que um único olhar da Kumari pode trazer boa sorte, proteção e bênçãos. Algo que poucos forasteiros sabem é que, quando a Kumari chega à adolescência, sua etapa como deusa chega ao fim. Não há cerimônias grandiosas nem despedidas multitudinárias. Ela simplesmente volta à sua vida normal, recupera seu nome original e o ciclo sagrado recomeça. Outra menina será escolhida para ocupar seu lugar. Uma tradição extraordinária, sim, mas não tão misteriosa quanto a escolha do pequeno lama, cuja busca segue sinais antigos e presságios que, para muitos, pertencem a outro mundo. É que no Himalaia, o sagrado não se limita a templos ou palácios. Ele também se esconde em suas aldeias mais remotas, lugares tão isolados que sua vida cotidiana parece ter saído de outra época. Em algumas dessas aldeias, em zonas do Nepal, Índia ou Zanskar, não existe uma única estrada. E para chegar à aldeia mais próxima, é preciso caminhar durante dias, atravessando geleiras, penhascos e pontes de corda suspensas sobre rios que rugem como feras, tornando cada dia uma dura prova de sobrevivência. Os caminhos são tão estreitos que um passo em falso pode significar uma queda mortal. Mas crianças, idosos e famílias inteiras os percorrem com naturalidade, como se fossem trilhas cotidianas. Nesses lugares, o médico mais próximo pode estar a uma distância de 3 a 10 dias, e as comunidades dependem de plantas medicinais, conhecimento ancestral e colaboração entre vizinhos. As escolas, quando existem, são pequenas construções de madeira gelada onde as crianças aprendem com luvas e cachecóis, porque o vento entra pelas frestas. E é nesses lugares
onde a vida é dura e o isolamento é absoluto, que surgiram as lendas que deram origem a uma das tradições mais incríveis do Himalaia. A busca pela criança, onde, segundo os monges, renasce o espírito de um grande mestre. Se você gosta e se surpreende com esta história, não se esqueça de nos deixar um like e comentar o que achou. No âmago do budismo tibetano, existe uma crença que atravessa séculos, reinos e montanhas. A ideia de que os grandes mestres conhecidos como Lama nunca morrem completamente. Quando seu corpo se apaga, seu espírito, segundo a tradição, começa uma viagem que desafia toda a lógica. E é aqui que começa uma das histórias mais misteriosas do Himalaia: a reencarnação do Lama. Quando um Lama falece, o silêncio toma conta do mosteiro. As velas ardem durante dias, os monges recitam mantras antigos, e todos esperam por sinais. É nesse momento que começa um processo que quase nenhuma religião conserva hoje em dia: a busca pela nova reencarnação do mestre. De acordo com suas crenças, não se escolhe um herdeiro. Ele é descoberto na terra. Ser lama para eles não é um título, é um destino. Os monges de maior hierarquia interpretam pistas: a direção da fumaça nos rituais fúnebres, palavras que o lama pronunciou antes de morrer, sonhos compartilhados e até mesmo fenômenos climáticos que consideram presságios. E aqui vem o surpreendente: às vezes, um simples pressentimento é suficiente para que toda uma expedição comece. Quando acreditam ter encontrado um sinal, os monges iniciam uma viagem que lembra mais uma peregrinação ancestral do que uma investigação. Eles caminham por semanas, cruzando aldeias isoladas onde o silêncio domina tudo, passagens nevadas que parecem não ter fim, e vales tão remotos que quase ninguém pisou neles em séculos. Eles batem em portas humildes, observam crianças brincando na poeira, conversam com famílias que nem sabem que existe um mosteiro em sua homenagem. Aqui, a história se torna ainda mais incrível. Essa busca pode levá-los a uma aldeia remota no Himalaia, ou a outro continente completamente diferente. Uma das provas mais impactantes é a famosa seleção de objetos. Diante da criança colocam vários elementos misturados. Alguns pertenciam ao lama falecido e outros não. Não dizem nada. Não explicam nada, apenas observam. E se a criança escolher os objetos corretos, para os monges não é magia nem coincidência, é uma revelação. Para eles, esses testes não são jogos nem coincidências, são revelações, momentos em que o invisível, segundo sua tradição, se manifesta através das mãos de uma criança. Mas o que vem a seguir é ainda mais surpreendente, porque a tradição afirma que o lama pode renascer em qualquer lugar do planeta. E isso não é teoria, já aconteceu. Como nesta história que você vai conhecer agora, que aconteceu de verdade e surpreendeu o mundo inteiro. No final do século XX, os monges tibetanos anunciaram que a reencarnação de um mestre havia aparecido em um lugar inesperado: uma criança espanhola chamada Osel Rita Torres. Segundo os monges, Osel era a reencarnação de Lama Tubten Yeshe, um dos mestres mais influentes do budismo tibetano moderno. Tudo começou quando eles viajaram para a Espanha, seguindo vários sinais que, segundo sua tradição, apontavam para o Ocidente. Ao conhecerem a criança, realizaram o teste dos objetos. Misturaram pertences do lama com outros elementos aleatórios. Osel escolheu sem hesitar os objetos do mestre falecido. Para os monges não havia dúvida. O espírito havia renascido. Com apenas 14 meses, Osel foi levado para o mosteiro de Sera, no sul da Índia, onde recebeu o nome de Tenzin Osel Rinpoche. Lá, ele passou anos estudando filosofia budista, meditação e rituais reservados apenas para os grandes mestres. Sua história apareceu em jornais de todo o mundo e se tornou um dos casos de reencarnação mais comentados da história moderna. Mas assim como outros jovens reconhecidos como reencarnações, Osel seguiu seu próprio caminho. Na adolescência, ele decidiu deixar a vida monástica, estudar cinema e construir um destino diferente. Para os monges tibetanos, isso não foi um problema. A reencarnação, dizem eles, indica um destino, mas não obriga a segui-lo. E aqui surge outra revelação. Seu caso não é único. No budismo tibetano, existem dezenas de lamas reencarnados, conhecidos como tulkus.
Cada linhagem tem seus próprios sinais, métodos e histórias. E por incrível que pareça, algumas buscas levaram os monges à Europa, América e outros lugares do mundo, onde investigaram crianças que mostravam lembranças estranhas ou que reconheciam objetos de mestres falecidos. Alguns foram confirmados, outros descartados, mas a crença continua viva. Para esses monges, neste exato momento pode estar crescendo uma criança em qualquer canto do planeta que, sem saber, carrega dentro de si o espírito de um grande mestre. E agora, antes de continuar esta viagem e descobrir a hospitalidade mais extrema do Himalaia e as aldeias que se comunicam assobiando entre montanhas gigantes, conte-nos, você aceitaria que um monge apontasse seu filho ou um membro da sua família como a reencarnação de um mestre, mesmo que isso significasse que ele deixasse sua casa para viver em um mosteiro? O que você acha mais difícil de aceitar? Que uma mulher possa se casar com vários irmãos? Ou que possa escolher um homem diferente a cada noite, como fazem os Mozu? Você acha que a vida seria mais fácil em um lugar sem ciúmes? Pause o vídeo por um momento e deixe seu comentário. Será muito divertido ler sua opinião. E como você sabe, é ela que mantém este canal vivo e nos ajuda a continuar viajando onde outros não chegam. Obrigado por fazer parte do mundo sem censura. A vida nesta região é tão extrema que muitas pessoas nem mesmo comemoram seu aniversário. Não porque não queiram, mas porque a maioria não sabe sua data exata de nascimento. Em muitos vilarejos do Himalaia não existem registros oficiais. Não há hospitais onde anotar o dia e a hora. E durante gerações, ninguém teve documentos que registrassem esses detalhes. Por isso, no Himalaia, a vida não é medida em anos, mas em invernos superados. Cada inverno é uma prova. Temperaturas abaixo de zero durante semanas, estradas bloqueadas pela neve, escassez de alimentos e um isolamento quase total do resto do mundo. Para essas comunidades, passar mais um inverno significa continuar vivo. Significa que a família resistiu a mais uma temporada de frio, altitude e solidão. A vida aqui é tão difícil que até mesmo a forma de comunicação teve que se adaptar à montanha. Em alguns vales remotos, usa-se uma linguagem assobiada, uma forma de transmitir mensagens que pode viajar quilômetros através do ar puro do Himalaia. Este sistema não é um capricho nem uma tradição curiosa. Nasceu de uma necessidade. Nestas montanhas, um grito não chega longe. As encostas devolvem o eco de forma caótica e, muitas vezes, falar muito alto pode provocar uma avalanche. O assobio, por outro lado, atravessa ravinas, contorna florestas e desliza entre os cumes sem risco. Graças a essa linguagem única, os habitantes podem alertar sobre deslizamentos, coordenar a passagem de animais, pedir ajuda, comunicar nascimentos ou até mesmo transmitir notícias de uma aldeia para outra, tudo sem tecnologia e sem abandonar a segurança do local onde estão. Em um mundo onde o celular mal tem sinal, esses assobios se tornam uma autêntica rede de comunicação natural, tão engenhosa quanto ancestral. Uma forma de comunicação que tem muito a ver com o que você está prestes a descobrir. Porque é precisamente nessas aldeias tão remotas, nas profundezas dessa região inóspita, que surge um costume que para muitos visitantes é impossível de acreditar. A hospitalidade absoluta, uma hospitalidade tão extrema que não precisa de nome. Todos nessas aldeias sabem o que ela significa. Em vales como Zanskar, Ladakh, Mustang ou zonas rurais do Tibete, a chegada de um forasteiro é um acontecimento raro. Tão raro que aqui podem passar semanas, meses e até anos sem que ninguém de fora pise na aldeia. As estradas ficam bloqueadas pela neve durante boa parte do ano. Os penhascos cortam as rotas e os rios glaciares impedem o avanço. É por isso que, em lugares assim, a visita de um estranho é um evento realmente extraordinário. Por isso, quando alguém chega, os habitantes oferecem o melhor que têm. Nestas aldeias, a hospitalidade não é apenas educação. É uma obrigação moral, um princípio sagrado que permitiu às comunidades sobreviver durante séculos. Se um viajante aparece ao anoitecer, congelado e exausto, ninguém pode permitir que ele durma ao frio. Aqui, as regras são claras. A vida está acima de tudo. Por isso, oferecem a melhor comida, a melhor lareira e até a melhor cama,
mesmo que seja a sua própria. Em algumas aldeias muito isoladas, conforme documentado por antropólogos que trabalharam em regiões do Himalaia indiano e tibetano, a hospitalidade podia ir ainda mais longe. Há relatos que afirmam que, em tempos passados, e mesmo hoje em locais muito remotos, a família oferecia não apenas sua casa, mas também a companhia e os cuidados de uma mulher da casa como um gesto supremo de confiança para com o visitante. Não era algo romântico ou relacionado ao desejo, mas um ato cultural que buscava proteger o forasteiro do frio, integrá-lo à comunidade e deixar claro que ele não representava nenhuma ameaça. De acordo com essas crônicas, a companhia servia principalmente para oferecer calor humano, manter viva a tradição de acolhimento e reforçar os laços entre pessoas que, em um ambiente tão perigoso, poderiam precisar umas das outras para sobreviver. Embora para muitos de nós isso possa parecer estranho e seria ótimo saber o que você pensa sobre isso, é uma tradição que merece ser compreendida. Porque esse gesto, por incrível que pareça, tem raízes profundas. Em lugares onde o isolamento é extremo, os recursos são escassos e a sobrevivência depende da cooperação, compartilhar tudo, incluindo o calor humano. Era a forma mais segura de criar paz com qualquer viajante. Um verdadeiro pacto de humanidade entre montanhas geladas. Em algumas aldeias, o hóspede dormia na cama principal da família. Em outras, era-lhe cedido o lugar mais quente da casa, junto à lareira que mal sobrevivia às noites de inverno. E em certas aldeias de antigas rotas comerciais, este tipo de hospitalidade servia também para fortalecer alianças, partilhar histórias e manter viva a conexão entre comunidades isoladas. Hoje em dia, essa tradição quase desapareceu, mas ainda é lembrada como parte de um passado em que o frio podia matar uma pessoa em questão de horas e ajudar o desconhecido era uma lei não escrita. Em um mundo onde quase ninguém chega, onde os mapas perdem o sentido e a neve apaga os caminhos, a extrema hospitalidade do Himalaia nos lembra algo essencial. Em regiões únicas como esta, entre montanhas gigantescas e vales silenciosos congelados, a vida só é possível se for compartilhada. Nesta viagem, cruzamos montanhas impossíveis, aldeias perdidas e tradições que desafiam tudo o que pensávamos saber. Mas isso é apenas o começo. No mundo sem censura, todas as semanas levamos você a lugares onde outros nem sequer ousam olhar. Então, se você quiser continuar a viajar pelo mundo como um verdadeiro explorador, clique no vídeo ao lado e continue a viagem conosco. Clique nele. Você vai adorar.